Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei que hora que vocês vão estar, vendo esse vídeo. E nós vamos dar sequência aos estudos sobre o curso de mediunidade na 14ª aula, na página 65, tá? Nós vamos falar sobre, o tema é clonagem e engenharia genética, tá bem? A gente vai ver se coloca em 2 blocos essa lição desta noite, essa lição desta apostila. E assim, nós vamos sempre como iniciando, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso amado Mestre Jesus e Maria Santíssima. E quando a gente começa a ter a noção que vai dar alguma aula ou que vai fazer algo sempre, nós acabamos recebendo a visita dos irmãos, Então nós estamos aqui, não estamos sozinhos, E a gente vai ter esse entendimento sobre a clonagem e engenharia genética, um tema muito importante, para a gente ver como que fica dentro do espiritismo, tudo isso, o que nos elucida, a lição desta noite, tá bem? Então, nós vamos assim, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso amado Mestre Jesus, nossa Maria Santíssima, por mais essa oportunidade, tá bem? Agradecendo nossos mentores, Então, vamos iniciando assim, a aula Clonagem e Engenharia Genética. Vamos falar um pouquinho aqui na introdução, tá? Sabemos que nossa meta é nos tornarmos espíritos puros. Fomos criados simples e ignorantes, e deveremos percorrer a escala espírita, segundo a lei de progresso. Estamos aqui para progredirmos, evoluir e progredirmos. Podemos dividir este progresso que devemos atingir em 2 aspectos, o intelectual e o moral. Em ambos os casos, espíritos mais adiantados vêm nos ajudar, desvelando conhecimentos que aceleram o nosso progresso, quando estamos em condições de recebê-los. Então, a gente começa a ter o aprendizado. Então, quando vem toda essa sequência de tanto aprendizado, de tanta descoberta, é porque nós estamos preparados para receber, tá certo? No aspecto moral, este auxílio fica bem claro quando estudamos as 3 revelações. A vinda de Jesus, como advento do Evangelho, proporcionou ao homem um acentuado progresso moral. No aspecto intelectual, o homem, pouco a pouco, com o progresso da ciência, descobre as leis físicas que regem o mundo material. Compreende. Vamos lá. No aspecto moral, intelectual, o homem, pouco a pouco, com o progresso da ciência, descobre as leis físicas que regem o mundo material, compreende o funcionamento de diversos aspectos de nossa vida e do nosso meio e passa a agir baseado nesse conhecimento. Como ainda somos espíritos em evolução, ainda lutamos para vencer nossos maiores inimigos, o orgulho e o egoísmo, devemos refletir bastante antes de usar estes novos conhecimentos que a ciência nos traz, para que não venhamos a falir, Então, além de todo esse conhecimento, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, tentar tirar esse orgulho, esse egoísmo, porque às vezes com tanto conhecimento a gente nos perde, no caminho, gente? É por aí. Um dos aspectos em que o conhecimento humano se desenvolveu bastante nos últimos tempos foi com relação à compreensão da genética humana, o conhecimento do código genético. O processo reprodutivo humano foi compreendido em muitos detalhes, não todos, mas a ponto do homem intervir neste processo. O homem dominou, por exemplo, os processos de inseminação artificial, o congelamento de embriões, consegue detectar se existe algum tipo de doença ou malformação durante a gestação, E muitos assim ainda fazem o tratamento, Muitos bebês
são tratados dentro da barriga da mamãe, né? São muitos até operados dentro da barriga da mamãe, né? Então, evoluímos muito, né? Muito interessante tudo isso. Companheiros da espiritualidade maior continuam a nos ajudar, desvelando informações. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, psicografia de Francisco de Xavier pelo espírito André Luiz, relata o processo da reencarnação de Segismundo, com muitas informações que ainda permanecem desconhecidas no plano terrestre. Com esse conhecimento, questões éticas surgem. Como esse tema é muito amplo, procuraremos discutir em 2 aspectos. Com o conhecimento do código genético, sabemos que ele traz programados diversos aspectos da formação e funcionamento do nosso corpo físico. Se teremos alguma imperfeição, se alguma doença irá se manifestar, como então considerar o determinismo genético e o nosso livre-arbítrio? O código genético traz programado certa doença. Por outro lado, aprendemos com a doutrina espírita que, de acordo com nossas atitudes, aquela doença pode se manifestar ou não, de forma mais grave ou mais leve. Como considerar essas variáveis, né? Com o conhecimento dos processos reprodutivos, o homem intervém no processo com a reprodução assistida, congelando embriões, clonando, fazendo experiência com células-troncos. É correto o homem fazer isso? Ele não está interferindo em uma vida que já começou? Quando a vida se inicia, existe o espírito ligado ao embrião congelado? Estaremos discutindo todas essas questões, tá certo? Então, nós vamos pela lei da reprodução. No Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de reprodução, Kardec propõe aos espíritos guias da codificação algumas perguntas que nos esclarecem ainda hoje, mais de 150 anos depois. Agora vamos passar para a página 66 e nós vamos na questão 692, que diz o seguinte: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição o alvo para o que tende a natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Então, nessa resposta, a gente pode, pensar assim: nós não somos marionetes, nós viemos para evoluir, para aprender, né? Nós estudamos, muitos estudos, muitas experiências, muitas pesquisas. Então, para quê? Se a gente está começando a entender e compreender como é o sistema do corpo humano, como a gente pode melhorar as coisas por aqui também. Então, Deus nos dá essa oportunidade, não é verdade? Um momentinho. Vamos lá. Questão 692A. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para melhoramento das raças, apenas por interesse pessoal, que não tem objetivo senão o aumento de seu bem-estar. Isso não diminui seu mérito? Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho, através da intenção. Ademais, por esse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito, Então, o homem ele pode estar fazendo todas as suas pesquisas, coisas até por orgulho próprio, até para mostrar para o outro que é melhor, Mas Deus deixa
porque ele também já está aprendendo, né? Vai passar por um outro, e o outro, e assim sucessivamente. Ou seja, mesmo que movido pelo orgulho, o resultado é que o homem progride no conhecimento, no progresso e ajuda na obra divina, né? Maravilhoso, não é verdade? Então, nós vamos agora falar sobre o DNA do genoma. Para que melhor possamos compreender o tema à luz da doutrina espírita, é necessário que expliquemos alguns termos científicos utilizados em relação a este assunto, sem a pretensão de esgotá-los, tá certo? O DNA, o ácido desoxirribonucleico, desoxirribonucleico. É difícil esse nome. Vamos lá. Desoxirribonucleico. ADN em português e DNA em inglês. É um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Maravilhoso, né, gente? O seu papel principal é armazenar as informações necessárias para a construção das proteínas. Os segmentos de ADN ou DNA que contêm a informação genética são denominados de genes. O DNA é a substância química que forma o gene. Cada gene possui um código específico, uma espécie de instrução química que pode controlar determinada característica do indivíduo, como a cor da pele, o tipo de cabelo, a altura e etc. Vamos lá para o genoma. É toda a informação hereditária de um organismo que está codificado em seu DNA, como simplificação, que não afeta nossos objetivos. Utilizaremos as palavras genoma e código genético como tendo o mesmo significado, tá certo? Então vamos lá. Projeto Genoma Humano. É um trabalho conjunto realizado por diversos países visando desvendar o código genético do homem. Então, diversas partes são trabalhados esse projeto do genoma. A partir do momento que a ciência mostrou que toda informação hereditária estaria registrada no genoma humano, os cientistas iniciaram uma corrida de modo a decifrá-lo. O objetivo era, uma vez conhecido o código genético do homem, que a partir dele se poderia determinar se uma pessoa iria ter uma ou outra característica. Se a pessoa teria alguma doença, os cientistas anteviam a manipulação do código genético com o objetivo de controlar, determinar ou limitar certas características. Os cientistas esperavam encontrar cerca de 100 mil genes, mas encontraram muito menos. Encontraram cerca de 30 mil genes, a mesma quantidade de genes de um rato de laboratório. É fantástico isso. Além disso, apenas uma pequena parte dos bilhões de letras que formavam o nosso código genético fazia sentido, isto é, traziam informações para a fabricação de proteínas essenciais para a vida. O resto foi classificado de DNA lixo, sem função. Estudos posteriores mostraram que esse DNA lixo, na verdade, tem um papel importante na ativação dos genes. Olha isso, né, gente? Ou seja, se chegou à conclusão de que nem tudo está determinado em nosso código genético, a seguinte frase de um dos responsáveis pelo projeto esclarece: há duas falácias a serem evitadas. Determinismo, né?
é o achismo, né? Essas coisas que falam demais, né? O determinismo, a ideia de que todas as características de uma pessoa estão impressas no genoma. E o reducionismo, a ideia de que, agora que a sequência humana é conhecida por completo, será apenas uma questão de tempo até que nossa compreensão das funções e das interações dos genes forneça uma descrição causal completa da variabilidade humana, né? Vamos lá. Num projeto que se seguiu ao Projeto Genoma, chamado Projeto ENCODE, os cientistas detalharam ainda mais o estudo do DNA e chegaram à conclusão: somos o resultado de uma complexa mistura de genes e de como reagimos às escolhas que fazemos. Isso quem disse foi o coordenador do projeto ENCODE, Evan Barney. Somos o resultado de uma complexa mistura de genes e de como reagimos às escolhas que fazemos. Né? A mudança que a gente é feita, o que nós fazemos, né? Muitas vezes com as células, com o nosso corpo, né? Esta conclusão está totalmente de acordo com os postulados espíritas. Nós continuamos com o livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas e essas escolhas determinarem consequências futuras. Não é verdade? Um exemplo para compreender melhor. Imaginemos que em uma encarnação anterior, onde tivéssemos abusado da palavra, falei demais, falo demais, participando de inúmeras discussões acaloradas, fortemente emocionais. Ao chegar no plano espiritual, após sofrer as consequências de nossas atitudes, reconhecêssemos nosso erro e então programamos uma próxima encarnação na qual nosso fígado, o órgão, fígado, vamos supor que este será o órgão fragilizado, tá? Afetado devido ao nosso comportamento excessivamente emocionais nas discussões. Então, que cada atitude nossa, que cada sentimento de raiva, de ódio, de angústia, que faz com que lá dentro nos adoecemos. Os órgãos se adoecem, né? Então, vamos lá. Esse órgão vem fragilizado com algum tipo de doença ou limitação programada. Nós reencarnamos com a prova de evitar discussões. Ixi, eu não gosto de discutir. Será que eu tenho algum problema no fígado? Né? Se formos felizes e superarmos a prova, pode ser que a doença não se manifeste ou ocorra de forma leve. Se falirmos novamente, pode ser que a doença apareça de forma mais grave. Olha isso, gente. É bem complicadinho, né? É bem complicadinho. Um momentinho. Então, né, gente? Então, por isso que a gente, às vezes, tem muitas pessoas que veem, né, encarnações com alguns órgãos fragilizados, né? E muitas vezes ainda nos prejudicamos, que temos as escolhas do livre-arbítrio, né? Para a gente seguir, né? Com o nosso orgulho, né? Com a nossa vaidade. E isso, né, atrapalha um pouco. Então, vamos lá. De qualquer forma, o estudo que se seguiu ao Projeto Genoma trouxe diversos avanços na área. Algumas doenças ou disposições para certas doenças já podem ser detectadas através do mapeamento genético de um indivíduo. É um processo ainda caro, ao qual a grande maioria ainda não tem acesso. Um dos coordenadores do projeto, ao fazer seu próprio mapeamento genético,
descobriu que tinha tendência para desenvolver diabetes tipo 2. Olha isso. Com essa informação, alterou seus hábitos alimentares e deixou de ter uma vida sedentária. Como espíritas, sabemos que devemos valorizar e cuidar de nosso corpo, que é precioso instrumento que Deus nos emprestou para o nosso crescimento espiritual. Todo avanço da medicina é um avanço que se reflete em uma vida de melhor qualidade e muitas vezes mais longa, oportunidade preciosa que devemos aproveitar com sabedoria, não é verdade? Então, por isso que vai ao médico, nós temos algum problema, vai ao médico, o médico fala, olha, você vai ter que fazer tal dieta, vai ter que deixar de comer isso, vai ter que deixar de comer aquilo, né? E nós vamos para um tratamento espírita, onde também os mentores vão nos conduzir uma alimentação sadia, uma alimentação com legumes, verduras, frutas, né? Tirando as gorduras, tirando frituras, né? E assim por diante. Por quê? Porque nosso corpo está deteriorado. E a gente tem que recuperá-los e voltar a todo aquele movimento, né, que tínhamos. E que, através do tempo, a gente vai modificando esses hábitos, não é verdade? Então, como é muito importante os nossos hábitos, né? Nossas atitudes também, não é verdade? Então, pensamos bem, né, na nossa alimentação, no nosso momento de ira, de raiva, de rancor, né? Pensamos direitinho porque a gente pode estar detonando alguns órgãos, tá certo? Apesar de estar programado no nosso código genético, nós temos livre-arbítrio para agir e modificar o desenrolar dos fatos, não é verdade? Às vezes a gente vem tão sadio e acaba detonando todo o nosso organismo. A forma como nos conduzimos nesta nova encarnação irá determinar como aquilo que está em nossa programação se manifestará. Doença grave, pequena moléstia, apenas um incômodo, depende de nós, certo? A doutrina espírita nos esclarece ainda mais, podemos ser ativos no bem e aliviar ainda mais as consequências de nossos enganos passados, né? O amor cobre a multidão dos pecados, frase dita por Pedro em sua epístola, ou ainda como diz Divaldo Franco, o bem que fazemos anula o mal que fizemos, né? Então, nós vamos depois passar para a segunda parte do nosso objetivo. Mas antes, porém, eu gostaria de contar também uma história que é bem interessante, né? Li em algum livro, porque para mim lembrar, a memória minha é muito, né, limitada também, por eu também ter passado do limite de estudos, né, anteriores, no meu tempo de adolescente. Tinha uma capacidade pequena, eu não tinha uma capacidade grande de aprendizado, mas tinha uma capacidade pequena, mas eu quis estudar no melhor colégio, né? E na época era no Paulo Egídio. E tinha que fazer um cursinho até para passar no Paulo Egídio. Era uma escola excelente mesmo, um colégio excelente, né? Que tinha curso de teatro, jornalismo, maravilhoso ali, maravilhoso. Só que eu trabalhava, estudava e eu não tinha tanta coisa assim de até horários mesmo, né? Que chegava em casa, tinha que fazer a lição pro dia seguinte, então era quase 3 horas que eu estava dormindo para acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então foi difícil realmente para mim e eu tive problemas, fiquei 5 anos sem poder estudar, porque eu tive problemas sérios, eu tive um tipo de uma estafa, que hoje chama estresse, né? E na época chamava estafa. E eu tive uma estafa grande e eu quase perdi minha memória de vez. Então eu fiz um tratamento longo. Então eu tenho dificuldade de lembrar muitas coisas. Eu estudo, eu adoro estudar, eu adoro ler, mas eu não tenho a lembrança de tantas coisas. Quando falo, ainda vem na minha mente algumas coisas, porque talvez o meu subconsciente vai gravando, vai ficando lá. Mas para mim, voltar à memória, a lembrar assim, de um livro que eu li, são alguns detalhes, né? Igual datas, essas coisas eu não lembro mesmo, não tem jeito, né?
Então, mas eu lembro dessa história rapidinho, tá? Eu lembro dessa história, desse livro que eu li, né, e vi essa história. Que houve um caso, né, que a pessoa vinha para o planeta Terra e tinha uma condição, ele teria uma condição. Ele iria, devido ao que ele fez, ele iria chegar a um certo tempo da vivência dele aqui na Terra, iria ficar sem as duas pernas, né? Esse era um propósito, só que ele não sabia, claro, né? Depois que chega aqui na Terra, a gente esquece tudo, nem sabe. E eu não sei se ele foi se queixar para alguém contou isso para ele, né? Que ele deveria ficar sem as duas pernas, o caso aconteceu assim mesmo. E ele, é que eu não lembro muito bem, mas é uma coisa que me ficou muito, né, que me fez parar para pensar na misericórdia de Deus, né, na misericórdia do Pai Todo-Poderoso. Então, o que aconteceu? Ele veio para o planeta, casou-se, teve uma filha com deficiência, e chegou um determinado tempo, a esposa dele ficou acamada, não podia mais levantar da cama. E ele teria que cuidar das duas. Então, pela misericórdia do Pai, ele não ficou sem as pernas. Ele prosseguiu do que ele fez, né? Do bem que ele estava fazendo, não abandonou nenhuma das duas, prosseguiu, né? Então, eu fico imaginando, ele teve uma escolha, essa escolha foi a certa, porque a esposa ficou na cama e ele usou as pernas dele para cuidar da esposa, então não podia ter tirado aquelas pernas. E o resumo, assim, que eu entendo é que se ele tivesse tomado um outro caminho, um outro rumo, que não fosse esse de ter ficado com a esposa e com a filha, com certeza lá na frente ele iria estar sem as duas pernas. Não é verdade? Porque aqui está dizendo, como diz aqui, né? Que o amor cobre a multidão dos pecados. Né? Então, o amor que ele teve por elas, o pecado que ele tinha de ficar sem as pernas, ele não ficou. Tá certo? Passemos então para a segunda parte de nosso objetivo. Eu vou ler um pouquinho da segunda parte, aí a gente para e depois eu começo outro vídeo, para não ficar muito prolongado, tá? Vamos ver um pedacinho da reprodução assistida. A reprodução assistida engloba todas as técnicas que visam obter uma gravidez sem a ocorrência de uma relação sexual. A intervenção médica pode ocorrer de diversas maneiras, induzindo a ovulação através de medicamentos hormonais, através da inseminação artificial, selecionando espermatozoides que são colocados artificialmente para a fecundação. Outra forma, mudando para a página 68, é o chamado bebê de proveta, né? A gente ouviu falar muito, né? A fertilização in vitro. Ocorre a indução ao óvulo, os oócitos da mãe são retirados e colocados junto com os espermatozoides para que ocorra a fecundação. Após a formação do embrião, ele é transferido para o útero, para que o processo se complete. Apenas a fecundação não é suficiente. É preciso que o embrião se implante no útero, processo conhecido como nidação. Né? Então, a nidação ela vai depois causar pequenos sangramentos. Né? Esta é uma área em que o conhecimento humano está se desenvolvendo de forma acelerada, mas trazendo também vários aspectos éticos a serem analisados. Só para citarmos algum desses aspectos, os óvulos e os espermatozoides podem vir da doação de terceiros, pode ocorrer a barriga de aluguel, quando o embrião é transferido para uma terceira pessoa exterior ao casal, pode ocorrer a seleção dos embriões de modo à escolha do sexo ou evidência de doenças. A redução embrionária, por se tratar de um processo caro para aumentar as chances de sucesso, vários embriões serão transferidos para a futura mãe, de acordo com a legislação de cada país, e após certo tempo o médico faz a redução, eliminando os embriões implantados
com menor chance de sucesso, a clonagem e o congelamento de embriões, né? São muitas as questões que surgem. Então, a gente vai dar uma paradinha por aqui para a gente dar o início da próxima aula e entender um pouco de tudo isso que a gente passou aqui para vocês, tá bem? Então, a gente fica para a segunda parte do curso, tá? Do nosso curso Clonagem e Engenharia Genética, tá ok? Então, nós vamos, assim, dar a continuidade no próximo vídeo, tá? Um beijo e um abraço. Até mais.